Porque olha para nossa quarta lição. Olha o que diz. Nossa nova casa deve ser objeto de desejo. Talvez nós tenhamos muita dificuldade para olharmos para uma passagem como essa. Talvez os rudimentos desse mundo, talvez a concupiscência dos olhos, quem sabe a concupiscência da carne, tira o nosso olhar num porvir glorioso. Talvez nós estejamos com os pés tão fincados nessa presente era, que nós esquecemos que nós temos muito além do que isso que nós estamos vivendo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo pôde dizer que o viver era Cristo e o morrer era lucro, porque ele sabia que após a morte o que viria seria muito melhor. Será que nós temos de fato essa certeza? Porque quando nós tratamos desse assunto, a gente percebe que as pessoas, elas ficam desconfortadas ao falar disso. Tem pessoas que não querem nem falar, tem pessoas que viram as costas. A gente tem que entender, amados, nós precisamos estarmos conectados com esse Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos compreender, nós precisamos ansiar por isso, porque a nova morada, ela deve ser de fato objeto de desejo em nossas vidas. Nós devemos termos uma expectativa positiva ao encontrarmos com o nosso Deus. Nós precisamos crer que Deus está nos sustentando. Nós precisamos olhar para o futuro. Talvez para alguns demore mais, mas talvez para alguns pode ser questões de dias, de meses. Mas nós devemos encararmos essa situação não com tristeza. Ele vai dizer ainda no verso 2: aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Irmãos, o crente não apenas está bem seguro pela fé de que há uma outra vida feliz depois desta, mas tem também boa esperança pela graça do céu como habitação, um lugar de repouso. Talvez, mudando de palavras, um lugar de esconderijo, onde nós não seremos mais afligidos por nada, onde nada mais nos incomodará, porque nós estaremos à presença de Jesus, onde mais não sofreremos dores, onde não mais teremos opressões, sejam elas físicas, sejam elas intelectuais. Muitas vezes nós reclamamos os nossos problemas. Muitas vezes nós lamentamos as circunstâncias que nós estamos vivendo. Muitas vezes, conversando com os irmãos, a gente percebe as suas dificuldades. São lutas, são batalhas travadas. E olhando para essa situação aqui, nós podemos termos a absoluta certeza de que um dia nós estaremos com Deus, nós estaremos seguros com Deus. E talvez, falando dessa forma, você pode tirar da tua mente, do teu coração, aquilo que o preocupa. Se nós vivermos de fato uma vida no sentido de estarmos aos pés de Jesus, nós não teremos problemas quando surgirem as chamadas crises, seja elas locais, estaduais, nacional ou até mesmo
internacionais? Por que que quando aparecem os problemas, quando surgem as novas doenças, o mundo se abala? Tememos, ficamos com medo delas chegarem ao lugar onde nós estamos. Talvez reclamamos por falta da estrutura, por não termos condições de fazer os tratamentos devidos. Talvez por não entendermos a realidade. Talvez seja por isso que nós tememos tanto a morte vindo ao nosso encontro. Eu quero dizer para você, meu querido, quem de fato está com Deus, ele não precisa temer nada, absolutamente nada. O próprio salmista diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque a morte para o verdadeiro cristão, ela é diferente, amados, completamente diferente. Nós não precisamos temer, queridos. Pelo contrário, deve ser um desejo para nós, porque nós cremos em algo que o mundo não crê. Nós cremos no Deus Criador, no Deus Sustentador. E é por isso que ele diz que na casa de nosso Pai, cujo arquiteto e construtor é Ele mesmo, há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, vou para o Pai e vou preparar-vos morada. Nós não somos iludidos. Não, queridos, nem desiludidos. Como alguns pensadores seculares sem esperança, embora há muitos, citarei apenas um, pois me chamou muita atenção. Sêneca, ou Lúcio Aneu Sêneca, foi um dos mais célebres advogados e escritores e intelectuais do Império Romano. Embora ele fosse espanhol, ele traz algo que me chamou a atenção, só para nós termos uma ideia. Observe o que ele disse: sou um ser superior, nascido para a coisa mais elevada, que a de ser um escravo de meu corpo, ao que considero nada mais que como uma cadeia imposta à minha liberdade. Então, detestável habitação vive a minha alma. São pessoas, pensadores, que aparentemente fazem uma boa leitura, mas não têm nenhuma proposta, não trazem consigo nenhuma saída. São pessoas que, apesar de, em alguns casos, fazer uma boa leitura da vida cotidiana, não têm os olhos abertos para crer no sobrenatural, não têm a fé salvadora no nosso Salvador e Senhor Jesus. Por mais que eles sejam inteligentes, por mais que eles sejam ditos para esse mundo sábio, a palavra de Deus escreve que tudo isso não passa de loucura. Embora sejam considerados célebres, sábios, para a sua época, não têm o temor de Deus. Até o pensamento judeu tinha algumas vezes esta ideia, procurando lá no livro de sabedoria, capítulo 9, verso 15, diz: pois um corpo corruptível faz pesada a alma, e uma tenda de terra oprime o espírito fecundo em pensamentos. Amados, Paulo
será aqui, amados, se nós analisarmos para Paulo, será um dia prazeroso aquele em que ele se desfaça de seu corpo humano. Paulo não tinha nenhuma dificuldade para encontrar-se definitivamente com Cristo. Embora, se nós analisarmos aqui o seu corpo surrado, com marcas do sofrimento no presente século. Mas, se você pegar o verso 3, encontrados, vestidos, e não nus. Oh, amados, nós não precisamos temermos ao adentrarmos a porta da eternidade. Oh, que dia glorioso será esse, se nós desconectarmos um pouco mais desse mundo secular. Se nós de fato pedirmos, como Renan orou no início do nosso trabalho, para que Deus abra os nossos olhos, para que nós vejamos não simplesmente esse mundo limitado, mas para que nós possamos de fato vermos a glória do nosso Deus, vermos um dia glorioso que nos aguarda. É bom nós pensarmos sobre isso, porque eu creio ser essa a condição daquele que está em Cristo Jesus como nova criatura. O próprio apóstolo atesta isto. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram o quê? Novas. Mas você poderia dizer, bom, mas eu já sofri esse processo, ou eu estou nesse processo. É verdade. Mas nós deixamos as coisas antigas, nós começamos a termos uma nova visão, como novas criaturas em Cristo Jesus. Nós descarramos do presente século. O próprio Senhor Jesus diz, e eu vou falar com as minhas palavras: aquele que quer seguir-me, não olhe para trás. Desapega, amados, desse tempo presente, não no sentido de ficarmos vivendo alheio à situação, não é isso que eu estou dizendo, mas de fato vivermos uma comunhão mais íntima com Deus, de termos o desejo de estarmos próximos cada vez mais de Deus. E eu não tenho dúvidas de que quando nós fizermos isso, nós iremos mudarmos em todas as situações.